Encerrada mais esta fase do julgamento lá em Brasília, com o segundo voto pela condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Você acabou de assistir o voto do ministro Flávio Dino, que acompanhou em boa parte o voto do relator Alexandre de Moraes, mas trouxe uma novidade importante no fim do voto. Não sei se todos que estavam nos acompanhando aqui compreenderam bem, mas Flávio Dino fez uma espécie de pré-dosimetria. Ele tentou estabelecer patamares diferentes de responsabilização para cada um dos 8 acusados. Evidentemente, colocou Jair Bolsonaro e Braga Neto no topo desta cadeia de responsabilização pelos atos golpistas. Estabeleceu depois um segundo patamar, vamos dizer assim, de responsabilizações, né? E nesse segundo patamar, ele colocou outros dos acusados. Seriam eles Almir Garnier, o comandante da Marinha, Anderson Torres e Mauro Cid. Então, em primeiro lugar, Bolsonaro e Braga Neto. Em segundo lugar, Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, com a ressalva de que Dino vai defender o máximo possível de redução de pena para Mauro Cid, por entender que a delação é sim válida e trouxe uma série de elementos importantes para o julgamento. Então, num terceiro degrau, ele colocou aí sim Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Ramagem. Me parece que diferindo bastante do entendimento de Alexandre de Moraes. Flávio Dino disse que pensou bastante e que entendeu que, de um lado, Ramagem saiu do governo em março de 2022, portanto, teve participação no início da trama golpista, mas não permaneceu até o fim, repito, no entendimento do ministro Flávio Dino, e depois ele entendeu que Augusto Heleno e Paulo Sérgio teriam tido participação, sim, mas um pouco menor na fase final ali da tentativa de golpe de Estado. Me pareceu que Flávio Dino acolheu, em parte, os argumentos que foram levados à tribuna pelos advogados de Paulo Sérgio e do general Augusto Heleno. Ele até citou isso, que acolhendo em parte o que foi dito na tribuna, por exemplo, que o general Augusto Heleno, depois que o Centrão entrou no governo, teria tido uma participação menor ali nos atos golpistas. É bastante diferente do voto, nesse ponto, bastante diferente do voto do ministro Alexandre de Moraes, que fez questão de afirmar, reafirmar e colocar na cena do crime tanto Paulo Sérgio quanto o general Augusto Heleno. Eu queria agradecer demais a audiência aqui, durante todo o dia o nosso público, a nossa audiência acompanhando o julgamento aqui pelo ICL, desde a manhã, a nossa equipe do N1, e depois no período da tarde aqui eu estava com a Roberta, com o Chico Pinheiro, e agora retomando o julgamento neste momento. A gente foi separando, né, alguns trechos das falas desses 2 ministros, lembrando que Luiz Fux ficou para amanhã, então hoje não tem mais, hoje não volta mais, então a gente tem que concluir esse primeiro dia 2-0 pela condenação, e Luiz Fux amanhã às 9 horas deve retomar o julgamento com este voto de Luiz Fux, que pode sim ser bastante divergente, né? A nossa equipe separou aqui alguns trechos. Eu acabei de fazer um resumo do voto do Flávio Dino, que foi um pouco menor do que muita gente esperava, um voto um pouco mais sintético. Ele procurou resumir bastante o voto, mostrou que tinha um voto escrito bastante extenso, mas fez uma apresentação mais resumida, com uma introdução teórica sobre questões jurídicas mais gerais e depois mergulhou ali na responsabilização de cada um dos réus. Mas eu diria que o voto, claro, como já era esperado, de maior peso, foi realmente o voto de Alexandre de Moraes, que durou mais de 5 horas, das 9h15 até mais de 2 horas da tarde, uma espécie de histórico de tudo que aconteceu no Brasil, histórico do golpismo e dessa organização criminosa que tem como chefe Jair Bolsonaro. A gente separou aqui mais um trecho, a nossa equipe trouxe aqui. Num certo momento, o ministro Alexandre de Moraes fez uma breve pausa para tomar água. Isso mostrou ali já as divergências dentro do Supremo, e isso já aponta para a divergência que pode vir amanhã com o voto de Luiz Fux. Mas no momento que o Alexandre de Moraes fez esta pausa, depois de 2 horas, o ministro Flávio Dino aproveitou para fazer considerações sobre a gravidade dos episódios golpistas. E aí, esta fala do Flávio Dino foi alvo de críticas por parte do ministro Luiz Fux. A gente tem esse trecho, acabou rendendo um pequeno atrito entre Alexandre de Moraes e Fux, adiantando talvez
esse atrito que certamente virá no voto de amanhã de Luiz Fux. Vamos assistir esse trecho. Uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator. Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Bom, aqui já comigo a Gabi Varela, né? Boa tarde, Rodrigo Viana. Gabi, que dia, Gabi? Que dia! Olha, voto de colecionador só hoje que a gente teve, né? Agora há pouco votou o ministro Flávio Dino, eu estava acompanhando aqui do lado de fora, enquanto você já estava trazendo um resumo de tudo que aconteceu hoje. O ministro Alexandre de Moraes também, a gente teve até nas nossas redes sociais, a gente fez um recorte das principais frases ali do Alexandre de Moraes. Eu achei assim, um voto, a gente dizia mais cedo, Gabi, que foi um voto que teve peso jurídico, claro, um peso político, porque está se julgando uma tentativa de golpe de Estado, então é impossível você se dissociar de uma certa leitura política, e um voto com peso histórico, meio que acertando as contas, ou tentando, com o passado em que o Brasil não puniu o golpista. Alexandre de Moraes 2 ou 3 vezes fez referência à ditadura militar e disse: não podemos esquecer que o que se tentou agora no Brasil foi retomar aquela história que durou 21 anos de ditadura, de tortura. Ele disse isso, claro, com as palavras dele, eu estou fazendo um resumo aqui, mas 2 ou 3 vezes ele retomou e fez a conexão entre a organização criminosa comandada por Bolsonaro, uma organização golpista, ele citou várias vezes o Bolsonaro como chefe da organização criminosa golpista, e fazendo essa remissão para o passado da ditadura militar. Gabi? Até por isso o Alexandre de Moraes ele votou para o Jair Bolsonaro, né, ter uma pena maior, justamente por liderar essa organização criminosa. Agora, sabe o que é histórico também, Rodrigo Viana? A nossa audiência de hoje. Batemos 100 mil de audiência, isso só no YouTube, porque aqui a gente não está contando, né? Temos também as rádios que estão junto com a gente, televisões, então a gente bateu 100 mil de audiência nessa tarde. Agradecer a todo mundo que continua com a gente logo depois do voto do ministro Flávio Dino. A gente está acompanhando aqui na tela também, para quem nos acompanha em vídeo, o N2 especial na liderança, Rodrigo. Olha, parabéns para toda a nossa equipe. Parabéns, né? É uma equipe grande de editores, equipe técnica, produtores trabalhando aqui, vocês não veem, mas é uma equipe. O ICL cresceu muito, Gabi, de quando eu tô pra cá, de quando eu cheguei para cá, muita gente, e o crescimento está aí nos números também. Se puder colocar de novo, rapidinho, é claro que a notícia é o STF, mas a gente faz questão de registrar ali 100 mil pessoas acompanhando aqui a transmissão do ICL nos vários canais, né? E depois CNN, UOL e a tal da Revista Oeste, que hoje devia estar transmitindo o quê? Jogo de beisebol? Porque eles não devem estar falando. Sabe que eu vim acompanhando? Olha, curioso, né? Eu vim aqui para o ICL, peguei um carro de aplicativo e o motorista estava acompanhando por lá. A Revista Oeste. Eles estavam transmitindo? Eles estavam pegando recortes, aquela coisa que eles fazem, né? Eles colocam o julgamento de fundo e fazem os comentários. Porque é ruim ficar ouvindo assim, Bolsonaro, chefe da quadrilha, chefe da quadrilha, chefe da quadrilha. E aí o povo lá não gosta muito de ouvir falar, né, que o Bolsonaro seja definido pelo que ele é, chefe de uma organização criminosa golpista, Gabi. Exato. Então eles estavam fazendo dessa maneira aí uma espécie de cobertura de julgamento, que não é uma cobertura, né? Justamente isso, lidar com as palavras, a oratória do ministro Flávio Dino e também do Alexandre de Moraes, impressionante, trazendo todo o processo histórico, né, uma linha histórica muito impressionante, assim, de como se construiu esse 8 de janeiro, que não se resume ao 8 de janeiro, inclusive. A construção do voto do ministro Flávio Dino, do ministro Alexandre de Moraes, foi justamente retomar esta linha do tempo, que começa lá em junho e julho de 2021, e ele traz 13 atos, né,
de preparação e de tentativa já de consolidação de um golpe de Estado. Ele vai definindo etapa por etapa. Então, a reunião com os embaixadores, várias lives, aquela fatídica reunião ministerial em que o Heleno falou demais e o Bolsonaro manda ele ficar quieto, que ele já estava entregando todo o jogo. Depois, minuta golpista. Enfim, ele faz toda a listagem, plano do punhal verde e amarelo. O ministro Flávio Dino não retoma tudo isso, que não precisava, já tinha sido feito pelo Alexandre de Moraes. 5 horas, né, Rodrigo? 5 horas. Mas eu achei interessante, o Flávio Dino pensou algumas ideias. Ele falou, por exemplo, a violência, essa ideia de que não teve tanta violência assim. O tempo todo houve violência. A violência estava a postos para entrar em campo. Ela não entrou, mas ela estava preparada. Então havia plano de execução. Ele diz, não se chamava Bíblia verde e amarelo o plano, era punhal. Punhal é para quê? É para matar. Claro. Para, no mínimo, ferir e, na pior das hipóteses, matar. Então, punhal verde e amarelo, a bomba no aeroporto. Então, violência houve. Né? Felizmente, ela não conseguiu se consolidar como a regra imperativa no Brasil. Então, a Constituição ficou muito perto de ter sido rasgada, e a democracia e a implantação de uma nova ditadura no Brasil. Ficamos muito perto disso, Gabi. Hoje, no voto do Alexandre de Moraes, isso voltou. Sabe outra coisa que eu queria ressaltar também, Rodrigo, não sei se você chegou a falar nesse comecinho que eu estava entrando aqui e não deu para pegar a sua fala, mas também o Flávio Dino falando muito abertamente sobre anistia, que não cabe anistiar os réus que estão sendo julgados ali nessa primeira turma não falei disso, da importante. trama golpista. Isso é importante. A gente está posicionando a Heloísa Vilela aqui para entrar com a gente, mas enquanto o Hugo Motta também deu um recado lá no Congresso Nacional, dizendo que não tem previsão de pautar a anistia, ele que tem tentado se distanciar desse assunto, o Flávio Dino deu um recado muito importante no STF, até porque a gente sabe que se esse assunto passasse de fato no Congresso, a tendência era ser classificado como inconstitucional ali no Supremo Tribunal Federal. Vamos para Brasília, então, conversar com a Heloísa Vilela depois desse placar de 2-0. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Elô. Boa tarde, querida. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, vocês estavam tocando num ponto fundamental, porque enquanto o que está sendo julgado aqui tem relação ao que passou, ao que já aconteceu, obviamente tem reflexos importantíssimos e fundamentais no que vai acontecer daqui para frente, que é justamente essa discussão da anistia que vem tentando ser travada no Congresso Nacional. E como eu estava o dia inteiro dentro do Supremo, eu não sabia dessa sua boa notícia, Gabi, de que hoje o presidente da Câmara se pronunciou de alguma forma, deixando mais para diante essa discussão da anistia, dizendo que por enquanto não vai pautar. Ainda não é uma resposta satisfatória. Ela não deve ser pautada, ponto. Ela não deve existir no horizonte da Câmara dos Deputados. Mas também ninguém quer pautar antes que acabe esse julgamento aqui. Então a gente continua sem saber de que lado da questão o Hugo Motta está. E como bem ressaltou hoje aqui a deputada Jandira Fegali, o Hugo Motta não tem que pensar se ele vai ficar do lado da direita ou da esquerda nessa questão. Ele tem que ficar ciente de que ele tem que escolher se ele vai ficar do lado da democracia ou não. É isso que está em jogo. Não é a posição do centro, da direita, do tico-tico no fubá. É a decisão a respeito da manutenção, da consolidação da democracia. Então, isso que tem que ficar mais claro para o presidente da Câmara. Agora, o voto do ministro Flávio Dino foi muito interessante por diversos motivos. Primeiro, ele se pautou nas preliminares e manteve toda a decisão que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive a respeito da delação premiada do Mauro Cid. Contrariando o discurso da grande maioria das defesas, eles mantiveram a importância e a coerência da delação premiada do Mauro Cid. Agora, ele também não se furtou a falar da história de chamar o ministro Alexandre de Moraes de juiz inquisidor. Ele disse que não é papel de um juiz ser uma planta, uma pedra. O juiz tem que perguntar, e se ele for curioso e quiser tomar uma decisão correta, ele tem que perguntar muito para ter certeza de que tem todas as informações necessárias para chegar a uma conclusão justa e tecnicamente correta. Agora, no geral, eu achei o depoimento dele muito equilibrado, porque ele levou em consideração, e ele fez questão de ressaltar isso, que ele anotou, e a gente viu isso acontecendo durante as alegações finais das defesas, ele anotou tudo que estava sendo alegado e refletiu
a respeito dessas alegações. Ele, inclusive, disse que a mulher dele sabe muito bem como um juiz sofre, porque fica ali tentando chegar a uma decisão correta. Então, ele disse que leu, releu e releu várias vezes aquela nota que o ex-ministro da Defesa assinou falando a respeito do resultado do estudo das urnas, quando o estudo que foi feito com a participação majoritária do Exército, disse que não tinha erro nenhum, não tinha fraude nas urnas, mas aí ele foi no dia seguinte e fez aquela nota, como disse o Flávio Dino, esdrúxula, onde ele dizia que, bom, não comprovou fraude, mas não quer dizer que não possa ter. Pelo amor de Deus, né? Então, ele foi muito claro a esse respeito e eu achei que foi muito interessante também como ele votou a respeito de 3 réus que tiveram um tratamento um pouco diferente, que ele acha que devem ter um tratamento um pouco diferente na hora da dosimetria da pena. Era isso que eu ia trazer, Lô. Só para complementar, ele usou a expressão que o Alexandre de Moraes já tinha usado mais cedo, de que o juiz não deve ser uma samambaia jurídica, né? Uma samambaia quer dizer ficar imóvel ali na sala, só vendo os fatos acontecerem, e que o fato do juiz se manifestar e fazer muitas perguntas não significa que ele está agindo com excesso, significa que ele está atuando como um juiz deve atuar. Foi essa defesa feita pelo Flávio Dino, só para complementar o que você já trouxe. Mas eu queria perguntar, Elô... Ô, Rodrigo... Só para falar disso aqui, um minutinho. Aí, quando ele falou da samambaia jurídica, ele disse, aliás, samambaia é uma planta que frequenta a casa. E ela, a sua forma poética de falar isso revela um lado que ninguém conhece seu, que é a fragilidade. Falando do Alexandre de Moraes. Foi uma gargalhada na sala, né? Ninguém conhece porque inexiste, provavelmente, né? Mas foi uma ironia, uma brincadeira, né? Do Flávio Dino com o Alexandre de Moraes. Gabi... Tem sempre uma pitadinha de ironia, né? Tem, não, o Flávio Dino é muito bem humorado, mas eu queria chamar a atenção, eu tentei fazer um resumo aqui, Elô, no começo, logo que terminou o voto do Flávio Dino, essa questão da dosimetria. Ele já adiantou um pouco, Gabi, o que ele deve fazer. Então ele disse, vou estabelecer vários patamares de responsabilidade. No alto da cadeia, Bolsonaro e Braga Neto. Um pouco mais abaixo, Almir Garnier, deixa eu ver se eu anotei direito, Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid. E ele colocou mais para baixo ainda, e sinalizando que vai propor uma pena menor, Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Ramagem, e acolhendo, como você falou, as falas dos advogados na tribuna. A gente saiu daqui, lembra na semana passada, Gabi, dizendo os advogados do Paulo Sérgio e do Heleno colocaram pulguinhas atrás da orelha aí dos juízes. Pelo jeito, no caso do Flávio Dino, funcionou, Elô. Funcionou. E por quê, né? Primeiro, Ramagem. Ele diz que foi aos autos e não encontrou nenhuma ação do Ramagem depois que ele deixou o governo em março. E essas ações todas se intensificaram no segundo semestre. Então, ele diz que não encontrou ações concretas do Ramagem no segundo semestre. Por isso, ele considera que ele não tem tanta culpa como os demais réus. A mesma coisa para o Heleno. Ele diz que no segundo semestre, o Heleno... Se você vai nas provas, vai nos autos, você não encontra a presença do Heleno. E ele diz, eu não sei se foi pelo que o advogado argumentou, que quando o Bolsonaro se aproximou do Centrão, ele não gostou. E a Dino até brincou, ainda bem que ele não cantou, porque tinha lá uma musiquinha falando de Centrão e ladrão e tal. Então parece que realmente o Heleno era muito contra essa aproximação. E ele acatou não a argumentação do advogado de que o Heleno se afastou do Bolsonaro, mas porque ele não encontrou provas das ações do Heleno no segundo semestre do ano, né, do ano da eleição. E o Paulo Sérgio foi o que deu mais trabalho à alma do ministro Flávio Dino, porque ele ficou visivelmente... Foi, porque ele ficou num conflito mesmo de como tratar. E ele falou muito a respeito do fato da gente ser julgado por um juiz que é um ser humano, que não é um chat GPT e que dá uma sentença matemática. Ele considerou o fato de que realmente mais de uma pessoa mencionou que o Paulo Sérgio tentou dissuadir o Bolsonaro, que ele poderia ter se afastado de vez dessa tentativa de golpe e não se afastou. Por isso, ele continua culpado. Mas como ele demonstrou desconforto, tentou dissuadir o Bolsonaro e tal, isso atenua e diminui a culpabilidade dele
aos olhos do ministro Flávio Dino. Vamos ver o que vão dizer os demais ministros. É isso, né, Gabi? Amanhã, 9 da manhã, Luiz Fux. Luiz Fux, muito aguardado também o voto do ministro Luiz Fux, que teve até, você já Essa chamou aqui esse aqui. trecho, né? Que ele teve aquele desentendimento, aquela tretinha, como falou o Rodrigo, com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos trazer aqui, a gente está separando alguns recortes, né, alguns trechos, aqui a nossa equipe separou. Tem uma parte que o ministro Flávio Dino está falando que as sustentações orais das defesas, né, dos réus, dos golpistas, se uniram num ponto em comum, que eles não se esforçaram em tratar da materialidade desses fatos, né, sem negar a autoria desses crimes. Ninguém falou, não teve golpe. Exatamente, porque não tem como, né, Rodrigo? A essa altura do campeonato, com essa quantidade de provas, né, que até muitos deles falaram em document dumping, enfim, pela quantidade de provas, mas fato é que está seguindo o rito do processo dessa pauta, né? Agora, vamos assistir o que disse o ministro Flávio Dino especificamente sobre esse trecho das defesas dos golpistas. Vamos assistir. Esses crimes oferecem um desafio quanto ao estándar probatório. Os estimados advogados, pelas quais tenho muito respeito, muita deferência pessoal, se dedicaram a isso desde o recebimento da denúncia. E se dedicaram com justa razão. Lembro, contudo, que as sustentações orais têm um elemento que as uniu. Não há esforço conducente a infirmar a materialidade. Não. Praticamente os fatos são incontroversos quanto ao que empiricamente ocorreu no nosso país. Houve, sobretudo, buscas de negativas de autoria. O escalão inferior diz, não, isso era no escalão superior. O escalão superior diz, não, isso era no escalão inferior. E, evidentemente, nenhum dos colegas advogados desbordou disto. Agora temos Chico Sá também no nosso time, hein, Elo? Opa! Chico Sá está se juntando aqui com a gente. Boa tarde. Direto do Cariri. Eu vi postagem. O Chico Direto tava... do Cariri para esse julgamento. Não vou falar mais histórico, agora já é épico, já é outra coisa. Deu sorte pra gente, hein, Chico? Você voltando do Cariri, trazendo 100 mil de audiência com a gente. 100 mil e 2-0, né? 2-0 no placar. 2-0. Claro, era óbvio que esse 2-0 seria o placar de hoje, no mínimo, porque o relator e o Flávio Dino. O mistério é amanhã, né, Elo? Hoje a gente sabia que os dois artilheiros iam fazer esse placar. Amanhã é que paira um belo suspense. Ô Chico, mas você que é um mestre da narrativa, para além da questão jurídica, como é que você avaliou as falas, né? O Chico Pinheiro, mas você estava tentando fazer uma avaliação da fala do Alexandre de Moraes. O Flávio Dino tem um outro estilo. O Alexandre de Moraes mais durão, mais firme, mas fez uma narrativa histórica bastante interessante. Mas queria ouvir, assim, você observando, assim, para além da análise jurídica, o que você achou desses dois votos? O Xandão é um livro pronto para publicar, né? Ponto a ponto. Tem dúvida aqui? Vamos resolver. É o Xandão da escola, o Xandão da faculdade, o Xandão professor de Direito Constitucional. E contando a história, parando ponto a ponto para explicar porque ele segue com esse pensamento, para explicar que isso não é só um meme da história, isso é mais uma tentativa de golpe de Estado entre 14, 15, cada um faz uma conta de 1889 da proclamação da República até hoje. É um Xandão muito didático, né? Muito arrojado e sem amaciar para ninguém. O Flávio Dino, ele escreveu o voto dele, estava ali o calhamaço, mas ele preferiu não repetir em nenhum ponto o Xandão, para não ficar ali na redundância, e ir comentando pequenas divergências, essa amaciada para o general Heleno. Então, ele preferiu ir pontuando ali em cima do que havia escrito. Adotou outro estilo, mas com elegância, né, com uma bela oratória, que é a marca dele.
Acho que foram 2 belos votos, assim. Acho que quem é um historiador como você, ou estudante de direito, Foi um dia fez a especialista, festa, né? um dia muito especial. Ou a Elô, que acompanha isso desde o começo. Vai lá, Posso Elô. acrescentar? Eu queria só acrescentar nessa observação do Chico, com a qual eu concordo completamente, mas eu acho que a gente não pode esquecer a dimensão emotiva que teve o discurso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque não foi um discurso frio, não foi um voto protocolar, simplesmente levando em consideração os fatos. Claro que foi o tempo todo levando em consideração os fatos, mas ele fez questão de repetir certas frases. Ele falava com uma ponta de raiva, sabe, de revolta, de indignação. Essa é a palavra correta, de indignação com o que foi tentado no Brasil, né? Opa, a gente teve uma interrupçãozinha na fala da Elô. Daqui a pouquinho vou ver se a gente restabelece o contato com ela. Já voltou, Gabi. Já voltou. Vai, continua. Vocês estão me ouvindo? Sim, já voltou. Vai. Então tá. Então, eu acho que teve bastante veemência e indignação. E nesse sentido, eu acho que ele representa muito o que todos nós sentimos quando ele dá o voto dele. Apesar de se manter, obviamente, dentro dos parâmetros, dos limites da lei, do processo, etc. Mas não foi, nem de longe, desprovido de emoção. Foi, na minha opinião, uma belíssima aula de história daquele professor que a gente gosta de frequentar a sala de aula. Eu tenho um sobrinho que é advogado, que quando acabou o voto do Alexandre de Moraes, ele imediatamente me mandou um e-mail dizendo: tia, voto histórico. E foi um voto histórico, não há menor... É para ficar nos anais da história, sem dúvida alguma. Agora, eu acho também que foi interessante, um detalhe, mas o ministro Flávio Dino falou daquela história da entrega do dinheiro do Braga Neto para o Mauro Cid. E a defesa do Braga Neto fica dizendo: o Mauro Cid nem se lembra onde foi, se foi na piscina, se foi na biblioteca, se foi na garagem. Aí o Flávio Dino disse o seguinte: esses 3 cômodos são contíguos, cabem aqui nessa sala. Eu sei porque eu fui lá ver. Então, ele se deu ao trabalho de ir lá observar se existe uma distância enorme entre um lugar e outro, a ponto de você invalidar o depoimento do Mauro Cid, porque ele não se lembra de nada. Ele disse: isso realmente não me convenceu. E foi o que ele disse, para também defender a permanência, a manutenção do acordo de delação premiada do Mauro Cid. Eu achei que ele foi, Gabi... Você ia falar, Gabi, desculpa. Não. Eu achei que o Flávio Dino foi até mais enfático na defesa da delação do que o próprio Alexandre de Moraes, né? Sim. Porque ele disse... Passou meio rapidamente pela delação do O Alexandre, Mauro Cid, né? quase que protocolar ali. E já o Flávio Dino já adiantou. Ele falou: eu quero adiantar aqui que na hora da dosimetria eu vou aproveitar ao máximo os benefícios que o Mauro Cid possa ter por ter colaborado com esta ação. Apesar de uma ou outra divergência, ele mudou aqui, acolá, mas ele falou: não dá para dizer que foram várias delações que ele foi mudando, não. Teve pequenos ajustes, etc. Então, olha, olhando assim do ponto de vista geral, a gente percebe, se o Heleno tiver uma pena reduzida, o Mauro Cid reduzida por outro motivo, que é pela delação, sobra lá em cima o Bolsonaro e o Braga Neto, né? Quer dizer, o Jair Bolsonaro vai ficar segurando a brocha do golpe meio que sozinho, com a ajuda do Braga Neto, que já está preso mesmo. Ficam os dois, né, Chico? Eu acho que são os atores principais, estão definidos esses papéis. Agora, eu creio que o Xandão não perdeu muito tempo com o Mauro Cid, porque para ele são favas contadas. Ele é delator, ponto. É delator e ponto. Ele não quis nem dar moral para a defesa, para a tentativa de derrubar o Mauro Cid da condição de delator. Exato. Porque o Xandão voltava lá para o Mauro Cid, quando não estava satisfeito, convocava de novo, tinha presença do Ministério Público, consertava um ponto aqui, o Mauro Cid recontava a história, ele foi paciente ali, ponto a ponto, ele não vê motivo nenhum para sequer pensar em derrubar essa delação. E o que ficou muito forte também no voto do Xandão é que as defesas ficaram no blá blá blá, ninguém foi em busca de nada consistente para defender os seus réus. Ninguém acrescentou uma linha. Exato. Confiaram na retórica, na garganta, porque alguns são advogados de grife, ninguém trouxe nada.
Não trouxe meio papel, não trouxe nada. Não acrescentaram uma impressão digital, nada, não trouxeram. E o Xandão diz isso, às vezes mais direto e às vezes nas entrelinhas. Faltou cuidado com uma defesa técnica. Ele disse, por exemplo, que a defesa ficou reclamando, Exatamente. Elô. Vou passar, né, Gabi? Vamos passar aqui para a Elô. A não ser que a Gabi quer trazer algum... Não, a Elô... Vou deixar a Elô arrematar a história, porque daqui a pouquinho a gente vai liberar a Elô e ouvir a nossa equipe também, que está lá em Brasília. Eu tô vendo que a Elô quer comentar a respeito Então, disso que o Chico estava observando. Vamos lá, vai lá. Só vou pontuar duas coisas. Uma foi exatamente essa história, porque o ministro Alexandre de Moraes deixou claro isso. Não trouxeram novas provas e ficaram anotando quantas perguntas eu fiz, se foram 100, se foram 200, se foram 40. É essa a defesa, sabe? Ele foi bem crítico ao advogado do Augusto Heleno, o milanês. Agora, outra coisa, só porque, já que amanhã é o voto do Fux, eu queria só destacar uma coisa. O ministro Flávio Dino, quando ele começou a falar a respeito desse julgamento, do processo que está em curso na Câmara de tentar uma anistia e tal, ele trouxe votos de outros ministros em outras ações, para mostrar que já existe uma coisa estabelecida no Supremo a respeito de anistia. E um dos votos que ele trouxe foi justamente do ministro Fux, que votou já em uma outra situação, dizendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é impassível de anistia. Não tem anistia para esse tipo de crime. Já deixando muito claro para o ministro Fux, que vota amanhã, que com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe não se brinca. Então, achei bastante irônico, né, para variar, o ministro Flávio Dino. Vendo dele, né, Elô, que a gente espera mesmo. Então, amanhã a gente vai acompanhar também com ansiedade, porque o ministro Alexandre de Moraes fez um voto de 5 horas. Vamos ver se o Luiz Fux vai superar o Alexandre de Moraes, né? Eu acho que não, pelo amor de Deus, né? Tenho a expectativa de um voto longo também que vem por aí amanhã cedo. Elô, obrigada, querida. Bom trabalho. Pode Valeu. ser. O Gabi, Tchau, até amanhã, pessoal. Até amanhã, Boa noite, obrigado. Elô. Grande trabalho da Heloísa Vilela mais uma vez. Gabi, só para duas coisinhas. O Alexandre de Moraes, uma das coisas que ele ressalta, essa coisa das defesas não terem trabalhado direito, Chico, ele fala assim, reclamaram tanto dos documentos, que queriam ter os documentos. Cadê? Eles não leram documentos extras. Não. E não trouxeram, não colaram nada. Ele falou, cadê os documentos? A defesa não acrescentou nada. O Alexandre de Moraes fez realmente esta cobrança. E em relação ao humor do Flávio Dino, Gabi, teve um momento bem no final do voto do Flávio Dino que eles estavam falando sobre os ataques, inclusive internacionais, né, que vem contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Aí ele falou desse pessoal aí que fica querendo trabalhar junto com o Mickey Mouse. E aí o Flávio Dino falou, eu acho que é mais o Pateta. Tem um ali que é o Pateta, que aparece muito esse Pateta atacando o Brasil. Uma referência, a gente sabe quem, né? Ao Dudu, né? Ao Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Agora, eu acho que não há eu falei do suspense em relação ao Fux, eu acho que o voto é pela condenação. É pela condenação. O que vai ser um voto diferente dos outros é o tamanho da pena, eu acho que nem a delação ele vai tentar derrubar, mas vai ser diminuir o tamanho da pena. Mas vai votar com o Supremo. Esse é um julgamento do Supremo, não é de uma turma. Há um sentimento assim que vem desde 2018, da campanha do Bolsonaro. E depois, desde o dia que ele toma posse, é uma instituição sob ataque pesado de todo o governo Bolsonaro. Todos os dias foi atacado, o Supremo foi atacado pelo governo Bolsonaro. Então, essa vai ser uma decisão do STF. Não será uma decisão do Alexandre de Moraes, nem do Flávio Dino. Também o Fux votará pela condenação. A diferença é que o Fux é o inventor dessa coisa que depois contaminou um pouco a imprensa conservadora, chamada bolsonarismo moderado. Quem inventou o bolsonarismo moderado foi o Luiz Fux, ao acreditar que a política de Brasília domaria o Bolsonaro e o tornaria um presidente dentro de uma certa legalidade ou dentro de uma certa normalidade democrática. O Fux é quem prega isso dentro do Supremo, é quem prega isso
nas suas entrevistas em Brasília. E o que se viu, e o próprio Fux é testemunha disso, é que o Bolsonaro não é administrável. O Bolsonaro não é um ser institucional. Ele é um ser nascido, vocacionado para o crime, para a desobediência permanente, no caso, a desobediência ao STF. Muito bem. Chico, eu queria aproveitar aqui a sua fala para trazer uma estreia que a gente vai ter nessa semana, que é a primeira revista do ICL Notícias. A gente falou sobre isso naquele anúncio, né, naquele pacote que o Edu Moreira trouxe de novidades que a gente ia ter. E está chegando agora uma dessas novidades. Eterno, né? Exatamente. Quinta-feira, 8 horas da manhã. Então, no comecinho do ICL Notícias primeira edição, a gente traz essa estreia, o lançamento oficial da revista do ICL, para ficar por dentro de todos os detalhes dessa nossa nova fase de jornalismo. Eu sei que vão ter artigos aí, bem interessantes. Tem uns artigos de toda a nossa equipe. Enfim, vai ter muita reportagem daqui para frente, então acompanha com a gente. E você pode também receber os spoilers dessas novidades todas, dessas nossas estreias em icl.com.br/grupo. Quinta-feira, 8 horas da manhã, em ponto, você confere tudo isso. Mais novidade que vem por aí, né? Muito bom, muito bom. Eu sei de um bocado de coisa, vocês podem contar. É bom pra gente comemorar aqui também os 100 mil de audiência. Mas a revista é muito legal. O Chico fez uma escalação ali de artigos incríveis. É isso aí. E vai ser, vou só um pequeno segredo, a revista acho que vai tentar demarcar assim o Brasil entre o que foi essa conversa toda que a gente gasta todo dia aqui falando 10 horas do Bolsonaro e o que vem agora. Mudaremos de assunto? Essa é uma das boas perguntas da revista. Boa pergunta, Chico. E a gente vai voltar a Brasília também, porque a gente estava fazendo algumas observações sobre esse placar de 2-0 que a gente teve na primeira turma do STF. Já tem algumas coisas que deu para observar, como, por exemplo, parece que a pena do Bolsonaro vai ser mais pesada do que a dos demais ali do núcleo crucial. Vamos chamar a Juliana Dalpiva para trazer também novidades para a gente ali diretamente de Brasília. Ju, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para a nossa comunidade que deu essa audiência histórica para a gente hoje. E eu estou aqui com um monte de notícia e bastidor para fazer jus a essa audiência de mais de 100 mil pessoas. Muito feliz aqui de compartilhar esse momento com vocês. Boa, Ju. Já quero saber desses bastidores e quero aproveitar, a gente está separando aqui alguns trechos, né, alguns recortes dessas falas que foram bastante emblemáticas, tanto do Alexandre de Moraes quanto do Flávio Dino. O Alexandre de Moraes, a gente chamava a atenção agora sobre esse destaque que dá para o Jair Bolsonaro, né? Ele também condenou o Bolsonaro ao crime de liderar uma organização criminosa. Esse patamar, né, colocando o Jair Bolsonaro como principal, como o chefe desse núcleo, é importantíssimo. O Alexandre Ramagem, por outro lado, ele foi condenado pela prática das condutas de organização criminosa armada. Então, deve ser uma pena menor, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E a condenação do Ramagem por dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado foi suspensa por uma resolução da Câmara dos Deputados. Então, para a gente entender um pouco melhor essa questão das dosimetrias de pena, eu acho que vale a pena a gente trazer esse trecho e voltar aqui para a nossa discussão. Vamos lá. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e
deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. E aí, já engatando aqui, Ju, ele está falando da organização criminosa, né? E ele reforça a gravidade desses episódios que ligam, né, essa organização, criminosa, justamente porque eles não souberam perder as eleições. E foi isso que criou toda essa estrutura. Então, a gente vai assistir mais esse trecho do Alexandre de Moraes aqui na sequência. Vamos nessa. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Esse é acho que um dos trechos mais importantes ali desse voto do ministro Alexandre de Moraes. Vou passar a palavra para a Ju também para trazer uma análise a respeito disso. Gabi, eu acho... desculpa, de tanto que a gente está falando esses dias, estou quase rouquinha. Mas esse trecho, esse último que a gente mostrou, para mim é o resumo do dia. Da importância desse julgamento, né? Do perigo que a gente correu de hoje não viver mais num país democrático, de não poder viver mais em uma democracia. E é algo que o ministro Alexandre de Moraes vem, assim, batendo desde o recebimento da denúncia em março. Eu relia boa parte da documentação nesses últimos dias para estudar e me preparar até para entender que caminhos ele trouxe já lá no voto do recebimento. E ele já frisava muito sobre o problema da falta de memória nesse país, da falta de memória e da impunidade que gerou tantas anistias, né? Essa é uma oportunidade única para o Brasil criar uma nova história, criar um novo momento democrático, né? Um amadurecimento da nossa democracia. O julgamento simboliza isso, mas de nada ele vai adiantar se ele não gerar realmente punição para quem cometeu o crime. Já para poder entrar no nosso assunto aqui de dosimetria, a gente tem um placar de 2-0 e eu já adianto para vocês que esse provavelmente vai ser o grande debate. A gente já sabe que deve ser um 4-1 em termos de condenação. Tendo a achar que o ministro Fux vai votar contra a condenação da maioria, não sei se todos os 8, mas acho que a maioria ele não deve condenar. Hoje, ao longo do voto do ministro Flávio Dino, eu notei que o Fux foi escrevendo. Ele ia anotando, circulando, conforme o ministro Dino ia falando. Então, ele provavelmente vai fazer sinalizações ao voto do ministro Dino hoje, que foi também um voto muito, assim, brilhante, eu acho, até porque, em torno dessa expectativa do voto do Fux, tinha todo ali um burburinho da possibilidade de que ele pedisse vista, atrasasse a conclusão do julgamento, o que não me parece que vai acontecer, mas vai divergir, como a gente já vem adiantando. E o ministro Dino, de modo ali brilhante, em determinado momento, lembra que o próprio ministro Fux, em um dos ataques do Supremo Tribunal Federal, ficou preso dentro do Supremo Tribunal Federal. Não pôde sair, passou uma noite, eles até brincou, não sei se o senhor dormiu, né? Chegou a fazer uma brincadeira nesse sentido,
para lembrar, olha, ministro, o senhor também foi vítima, inclusive de um outro episódio, que é o tal do 7 de setembro de 2021, o ataque ao ministro Alexandre de Moraes, de que não iria cumprir, foi feito na Paulista, não iria cumprir as decisões judiciais. Mas aqui em Brasília, no discurso que o Bolsonaro fez naquele dia, ele também disse ao ministro Fux, que era o então presidente do STF naquela época, que se o presidente daquele poder não tomasse conta, não tomasse a responsabilidade sobre a corte, então o responsável por outro poder ia tomar. Então, ele também ameaçou o ministro Fux naquele momento. Não é possível que o ministro não se recorde. Agora, como está a cabeça do ministro, a agenda do ministro em torno desse tema, a gente vê que ele está muito sensível à argumentação dos réus, embora tenha aí todos esses caminhões de provas que a gente vem falando nas últimas semanas, sobretudo. Mas vai ser um debate, eu acho que a sessão de sexta-feira será muito longa para falar sobre a dosimetria. Eu estava até falando com umas fontes aqui, porque os advogados saíram alegres, tá? Assim, com o aceno do ministro Dino em separar, colocar pesos maiores, penas maiores para os atos e para os crimes de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto e colocar o general Paulo Sérgio, o general Heleno e o Ramagem num outro lugar, numa compreensão diferente. Eu depois aqui vou comentar, porque eu também quero ouvir vocês, mas sobre o general Heleno eu já tinha ouvido algumas questões, e também sobre o general Paulo Sérgio. Mas sobre o Ramagem, eu vou aqui pedir divergência ao ministro Flávio Dino, porque toda a estrutura da BIM paralela que foi usada para a execução também do plano golpista, ela estava em atividade, e não é porque o Ramagem tinha deixado o cargo para disputar a eleição que ela não estava funcionando, não é só pelo fato, ele não era só o cargo, a estrutura ficou, né? Mas longo debate tudo isso. Muito importante essa sua colocação, Ju. Eu vou aqui retomar um pouco do voto do ministro Flávio Dino, para quem não acompanhou ali, quando ele estava fazendo a consumação ali, vamos dizer, do que ele achava sobre as dosimetrias. Ele estava falando, então, como você disse, né, Jair Bolsonaro, Braga Neto, culpabilidade alta, foi esse termo que ele usou. Depois, ele cita o Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e também o Alexandre Ramagem, né, entendendo que eles tiveram participação diferente, então menor nesses crimes. E depois ele vai ali dizendo que Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, ele diz: eu considero que há uma participação de menor importância. Sim, lembrando que o Ramagem tem a questão também da Câmara ter tirado 2 dos crimes. Então ele já sai de um patamar mais baixo porque só vai receber pena por 3 crimes, né? Porque o entendimento é que os crimes que foram anteriores a ele assumir o mandato, ele pode ser julgado. Os crimes que foram posteriores, que é o quebra-quebra, aí ele não pode entrar porque ele já era deputado, aí tem todo o entendimento. Então o Ramagem tem isso. E no caso do Paulo... Ele saiu em março de 2022 para ser candidato a deputado, né? Saiu do governo. Não, mas o entendimento da Câmara dos Deputados é que o Ramagem não pode ser julgado por 2 dos crimes, porque... aliás, a Câmara queria tirar ele totalmente do processo, né? Então a Câmara tentou tirar ele do processo, disse não pode, não tem autorização e tal, porque é deputado. Daí o Supremo interpretou isso, lembra, Gabi? Interpretou e falou, não, tira para aqueles crimes que foram cometidos enquanto ele era deputado, ou seja, depois da diplomação, mas não aqueles que já vinham de antes. Enfim, só para dar essa... mas o que o Flávio Dino está defendendo, não eu. O que o Flávio Dino está dizendo o Ramagem saiu do governo em março de 2022. Isso também. Então, quando ele sai como candidato a deputado, né, isso tem menor eficiência causal. Também. Porque isso o tira de algumas reuniões, o Flávio Dino está fazendo essa conta. Mas a importância... do Ramagem na construção dessa história toda é muito grande, né? Eu creio que seja isso que a Ju nos traz, né? A importância dele para que essa história se desenrolasse é muito grande, né? É uma tremenda importância. O Heleno eu achei a defesa do Heleno boa, ao contrário
da maioria, é uma defesa que pega um roteiro político e mostra que o Heleno chega ao final da história enfraquecido, porque tinha perdido a questão do Centrão, o Bolsonaro já estava entregue ao Centrão, que o Heleno não apitava mais no governo como apitava antes, porque sequer conseguia dar um pito no Centrão, sequer conseguia cantar mais aquela música dele. Se gritar, do Bezerra pega da Centrão. Silva, se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Não fica um, meu irmão. Então, era um general, Heleno, que já não gritava tanto como no começo do governo. A defesa é esperta ao torná-lo mais sem importância na história. O que é uma meia-verdade, não sei, acho que a Juliana está querendo falar. Eu só queria fechar o raciocínio aqui, porque eu não citei os demais. E aí, na sequência, eu passo para a Ju, porque o Flávio Dino ele também citou outros que têm culpabilidade alta, né? Só para a gente não perder aqui todo o núcleo. Boa. Tem o comandante da Marinha, né? O Almir Garnier. Tem também o Anderson Torres e o Mauro Cid. O Mauro Cid também, ele tá nessa conta de culpabilidade alta do ministro Flávio Dino, Ju. É isso. Aliás, deixa eu trazer esse bastidor importante, porque a gente falou pouco do Cid ainda. Já vou entrar na história do Ramagem, do Paulo Sérgio e do general Heleno. Saindo da sessão, consegui conversar com os advogados do Cid. Eles estavam muito felizes com o resultado do dia. Eles esperavam que o pior voto para eles, que eles poderiam talvez se ver com o que a PGR pediu, né, que é a redução só de 1/3 da pena e não o perdão judicial, que é o que os advogados querem. Os advogados do Cid lutam para manter o perdão judicial, para que o Cid saia daqui devendo nada a ninguém. Mas a PGR pediu só a redução de 1/3 da pena. E eles esperavam que o voto do ministro Alexandre fosse o voto mais duro. E não foi o que aconteceu. O ministro Alexandre não pediu, né, não concordou com 1/3, não fez menção à anulação do acordo, não foi duro com o Cid no voto. O que faz com que até os outros ministros que tendem a concordar com ele na maior parte dos pontos do voto também sigam essa mesma situação. Enfrentar o relator nesse caso foi um pouco o burburinho do almoço aí que eu ouvi descendo lá da sala da primeira turma para o restaurante ali com os assessores dos ministros. E aí acham que a chance do Cid escapar cresceu. Ele já teve em situação pior. Vamos ver como vai ser amanhã o voto do ministro Fux nesse sentido. Tendo a achar que o voto do ministro Fux vai ser duro no Cid. Não sei nem se ele vai atender essa questão de 1/3 ou se ele vai pedir pela anulação, rescisão do acordo. Acho que tem chance do ministro Fux ser muito duro com o Cid. Mas os advogados estão confiantes, estão achando que vão conseguir manter o perdão judicial, porque o próprio Flávio Dino também acenou nesse sentido. Apesar de reconhecer a gravidade dos crimes, ele não fez questionamentos em torno de problemas da colaboração. Então, o que ficou ali acertado para o Flávio Dino também está mantido nesse momento. Tem que ver como é que o Zanin e a ministra Carmen vão votar também. Do Fux não dá para esperar nenhuma benevolência em relação ao Cid. Esse é um hoje foi um dia bom para Mauro Cid, né, para trazer essa questão. Os demais, e tanto o Gabi aqui quanto o Rodrigo apontaram questões importantes. A Gabi, quando fala sobre o Ramagem ter saído em março de 22, eu comecei a falar isso e falei um monte de coisa, não sei se eu fui clara ao explicar o seguinte: ele sai do governo, mas ele escolhe o sucessor. Isso. Ele escolhe o sucessor dele na ABIN. A estrutura dos policiais que ele montou da ABIN paralela permanece na ABIN. Eles só saem na troca de governo e nem todos saem na troca de governo. Alguns só saíram por decisão do ministro Alexandre de Moraes quando afastou eles dos cargos públicos em janeiro do ano passado, quando começaram as operações de prisão, busca e apreensão em janeiro do ano passado, já na investigação da ABIN paralela, quando a Operação Última Milha, era assim que eles estavam chamando, estava na segunda fase, quando chegou no Ramagem, quando chegou no Carlos Bolsonaro. Mas toda a estrutura,
o Bomervê, todos esses policiais que a gente fica falando aqui sobre as pessoas que faziam as vigilâncias, as consultas no First Mile, elas continuaram lá na ABIN durante todo esse tempo. Inclusive, no inquérito da ABIN, existem inúmeras provas sobre como, mesmo com o Ramagem fora do governo, fora da chefia da ABIN, a ABIN continuava sendo usada, inclusive para operações em favelas no Rio de Janeiro. Tem uma mensagem de uma assessora do Carlos Bolsonaro entre outubro e novembro de 22, que é enviada para o Ramagem para ele tentar saber de um inquérito na Polícia Federal. E aí, assim, pelas investigações, tudo indica que o que ele fez foi o uso da tal da inteligência paralela dele para poder saber alguma coisa. Então, assim, não é como se o simples fato do Ramagem ter saído do governo tenha isolado ele de toda a ação golpista. Pelo contrário, ele estava ali com toda a estrutura que ele tinha montado ainda à mão e tinha escolhido o sucessor. Então, assim, eu acho que o Ramagem, por exemplo, não faz tanto sentido dizer que ele teve um papel menor. Eu discordo muito da argumentação do ministro Flávio Dino. E discordo também no que diz respeito ao general Heleno, porque, assim, além, tudo bem, ele podia não estar mais, não ser um personagem tão importante nas discussões da minuta, não estava nas reuniões da minuta, mas lembrem daquele documento que foi encontrado na sede do PL, que é um documento muito importante para a própria condenação do Braga Neto, que prevê como seria o governo pós-golpe. O general Heleno tem um papel de destaque ali. Ele é pensado como alguém que ia ocupar um lugar importante junto com o Braga Neto nessa estrutura. Ele era o número 2 do gabinete provisório. Então, assim, simplesmente esse discurso de que estava afastado, para não esquecer também de quando o brigadeiro Batista Júnior chamou o general Heleno para conversar, contou que tinha, lá em Pirassununga, em dezembro de 2022, se não me engano, no dia 8 de dezembro de 22, ele conta que está sendo pressionado, porque o general pede uma carona, e conta que o general Heleno conta que está indo encontrar o Bolsonaro nesses dias das discussões golpistas, e o próprio brigadeiro conta ao general Heleno que estava sendo pressionado em torno de uma minuta com medidas para impedir que o presidente eleito assumisse. Então, não é como se o general Heleno também, assim, entrou de gaiato ali nessa história. Não é por aí. Então, assim, entendo que o voto do ministro Dino é estratégico. Ele quer dar algum benefício de dúvida para as intenções das Forças Armadas, um aceno quase às Forças Armadas. Em determinado momento ele faz um aceno também, ele diz, não são as Forças Armadas que estão aqui em julgamento, que é também algo que o ministro Alexandre de Moraes falou. Mas, não, do ponto de vista prático, fático, jurídico, do que foi apresentado nos autos, não me parece que seja justo, já que esse é um processo criminal, colocá-los num patamar tão menor assim. Claro que do líder da organização criminosa, que é o caso do Bolsonaro, é uma situação. Mas em relação aos demais, não sei se é justo colocá-los tão abaixo. Uma informação que eu recebi aqui de pessoas ali da investigação é que essa menção do Dino pode reduzir a pena de 1/3 a 1/6. Mas aí vai para a discussão técnica, né? Eu já comentei isso aqui algumas vezes, tem gente mais qualificada do que eu para falar, né? Advogados, para explicar essa questão da dosimetria. Mas a pena começa a ser contada de baixo, da menor pena possível, não da maior, né? Então, é por aí que, ao discutir se vai dar 1/3 ou 1/6, contando que começa do mínimo, tem gente que pode acabar pegando até um regime aberto. Não vai nem vai pegar semi-aberto ou regime fechado. Então, é por isso que essas discussões são bem importantes e amanhã vai ser um dia muito decisivo ao ouvir o voto do ministro Fux, que vai divergir, acho que de grande parte do que o ministro Alexandre de Moraes apontou hoje e também do ministro Flávio Dino. Pô, acho que a Ju fez um bom resumo aqui. Ju, bom ter você aqui com a gente vai te liberar e voltamos a conversar, claro, porque amanhã a Juliana Dalpiva vai estar junto com a gente, com a nossa equipe, acompanhando desde cedo
a retomada do voto pelo ministro Luiz Fux. Ju, bom trabalho por aí. Aliás, Obrigado. bom descanso a partir de agora. Valeu, querida. Descanso nada. Essa semana quem dormir, Gabi, tá no lucro. Eu vou saber o que o ministro Fux tem nesse voto. Boa! Um beijo, gente. Vai e conta pra gente depois. Já né? adianta, né? Se souber o teor do voto, já adianta. Mas esse esforço hoje que você nota no voto dos dois, do Xandão e do Flávio Dino, de não tornar as Forças Armadas o grande personagem do julgamento, eu creio que é porque a gente falou muito na última semana, todo mundo falou, os jornais começaram a entrar nisso, por conta do ineditismo de você ter generais sendo julgados pela primeira vez. Eles dão golpes desde da proclamação da República, como agentes principais desses golpes, e só agora eles são julgados. Não pelo Tribunal Superior, Tribunal Militar, mas pelo STF. Sim. Então, começou a crescer muito essa ideia. E talvez encobrisse um pouco o Bolsonaro, o bolsonarismo. Então, vi a preocupação do Xandão e do Flávio Dino de não vamos deixar os generais estrelados tomar o protagonismo do Bolsonaro, do chefe da organização criminosa. Porque seria quase como acreditar na tese de que o Bolsonaro é só uma pecinha dentro da engrenagem das Forças Armadas. Sim. Alguém manipulado pelo Exército. Porque essa tese é forte. Inclusive, de muita gente dentro do Exército pensa assim, que o governo era dos militares, o Bolsonaro era um ator escolhido pelas suas chances eleitorais. Sim. E o Dino e o Xandão hoje, eles quebram um pouco isso ao dizer que, olha, o chefe é o Bolsonaro e não são as Forças Armadas que estão sendo julgadas como instituição. Eu acho que é um sinal também político aí. O Lula acabou de se reunir com o Múcio, o chefe das Forças Armadas, e também com ex-chefes militares. Então tem toda uma negociação acontecendo nos bastidores. Eu só fico curioso assim, para saber, daqui a pouco nós vamos entrar nisso, que a gente vai ter mais uma participação agora da Manuela também lá direto com a gente de Brasília. O que vai fazer a extrema-direita? A extrema-direita raiz mesmo, bolsonarista. Essa extrema-direita que ameaçou explodir caminhão no aeroporto, vai fazer loucura? Hoje tem umas imagens lá de Brasília meio estranhas. Queimaram banheiros químicos na cidade inteira. Queimaram banheiros químicos enquanto acontecia o julgamento. A extrema-direita vai para uma prática terrorista? Vai não, vai continuar na prática terrorista ou vai se encolher? Tem ajuda dos Estados Unidos também. Hoje teve uma fala gravíssima vinda da Casa Branca, nós vamos trazer também daqui a pouco. Então o entorno, o que vai fazer a extrema-direita? Vai para essa porra louquice, como se dizia antigamente, de caminhão com bomba, banheiro químico aí queimado? Tem imagem do banheiro, Gabi? Estão me falando que tem, né? Podemos colocar na tela? Brasília ficou feia. Brasília ficou enfumaçada e não é a seca não, hein? Não é a seca não, olha aí, ó. Botaram fogo em banheiros químicos que estavam ali na área da esplanada dos ministérios, eu acho que até por causa do julgamento ou por causa de outros eventos aí que aconteceram nos últimos dias. Talvez ainda por causa da manifestação do domingo, né? Essa imagem mostra claramente que o incêndio parte dos banheiros. Coincidência, foi alguém que botou fogo. Eu não acredito mais em coincidência. Não, começou o julgamento, começou a fumaça. Então... ficou com uma fumaça preta bastante importante ali, onde estavam os banheiros químicos. A gente também vai acompanhar os desdobramentos dessa história também, responsáveis por colocar fogo, né, no banheiro. Parece que sim, acho que com certeza Manuela Borges, que vai entrar com a gente, pode também detalhar essa história, porque ela estava acompanhando os passos da extrema-direita enquanto isso. A gente falou dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem filho de Bolsonaro ainda fazendo articulação no Congresso Nacional, né, Manu? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes lia o voto dele aqui no Supremo, o senador Flávio Bolsonaro convocou uma coletiva lá no Senado para atacar o julgamento. Ele esperou o voto ser lido por completo para
se reunir lá no Salão Azul, junto com outros deputados e senadores, classificou o julgamento como uma farsa, chamou Moraes de vingador, estaria ali promovendo uma vingança e fazendo perseguição política. Eu acho interessante que eles atacam o Moraes, mas quem apresentou a denúncia, que foi o Procurador-Geral da República, ninguém lembra. E logo depois, o senador Flávio apresentou uma perícia assinada pelo Reginaldo Tirotti, perito, que acusa Moraes de ter promovido uma fraude processual. Acusa de ter retroagido datas num processo para justificar buscas e apreensões na casa de empresários investigados de disseminar fake news. Eles, segundo essa perícia, Moraes teria tirado da base de dados do Supremo um documento falsificado, esse documento reinserido 6 dias depois. Isso com base naquelas acusações do ex-assessor de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, que semana passada, por meio de videoconferência, acusou o ministro de fraude processual. Só que esse Tagliaferro não é muito confiável, porque ele atirou contra a esposa e as filhas em 2023, por isso que ele foi demitido. E aí eu fiz uma pergunta que o senador e os seus aliados não gostaram nada. A gente pode rodar? A gente tem aqui esse trecho, Manu, seu questionamento, né, o senador Flávio Bolsonaro, a gente traz aqui na sequência. Vamos assistir. Com relação ao Celso Vilardi, o que eu vi foi a defesa dele muito enfática, elencando várias ilegalidades ao longo de todo esse processo. Inclusive foi um dos que falou que teve apenas 15 dias para analisar os 70 gigabytes, terabytes que tinha de informações sobre diversas coisas que aconteceram no processo, só para que todos entendam como é que a defesa é cerceada. O Alexandre de Moraes fala, nós demos acesso às provas. Mentira. Mentira porque ele dá acesso ao que o Ministério Público ou a Polícia Federal usou, selecionou, pinçou de todas as quebras telemáticas, de telefones, de WhatsApp, para que a defesa analisasse aquilo. Quando, na verdade, há uma infinidade de outros contextos, outras conversas que, sem dúvida alguma, confirmariam ainda mais a inocência, não só de Jair Bolsonaro, como de vários outros acusados injustamente nessa narrativa petista que o senhor Alexandre de Moraes narrou hoje. Petista. Só para fazer a explicação aqui, esse é um outro trecho, né? A Manu acompanhou essa coletiva ali da extrema-direita e ela questionou o Flávio sobre uma declaração sobre o advogado do Jair Bolsonaro, né? O Celso Vilardi, Manu, que antes de assumir o caso, o Vilardi ele tinha elogiado a investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista. Ele deu várias entrevistas sobre isso, né? Falou até sobre a denúncia da PGR também. Então, o Flávio ele não falou sobre essas declarações e disse que o Vilardi não teve tempo para analisar as provas. Foi meio que por aí, foi uma saída pela tangente, né, Manu? Mas a gente tem o outro trecho aqui, você quer que eu traga já a respeito do ex-assessor dele, o Eduardo Tagliaferro? A gente já está com ele a postos aqui, está engatilhado. Em primeiro lugar, parece que o Tagliaferro, até onde eu saiba, essa acusação que ele sofreu foi transformada num disparo acidental de arma de fogo. Então tem que atualizar a pergunta antes de querer desqualificar uma pessoa que teve a coragem de vir a público e fazer as denúncias que está fazendo contra Alexandre de Moraes. Então, essas denúncias contra o Moraes que você falava anteriormente, explicava pra gente, né? Na verdade, eu fiz 3 perguntas em uma. Eu questionei se essa acusação do Tagliaferro realmente era digna, uma vez que ele tinha sido demitido por ter sido preso por atirar contra a esposa e as filhas e também responder a processos em São Paulo por desvio de espólio. Então, eu questionei a idoneidade dessas acusações e também perguntei sobre a defesa, que nenhuma das defesas falou que havia perseguição política. Inclusive, o próprio Paulo Figueiredo, nos Estados Unidos, se lamentou, falou, gente, mas não é possível, será que o trabalho que eu e o Eduardo Bolsonaro estamos fazendo aqui nos Estados Unidos não está servindo de nada? Porque aqui o que a gente vende é que existe uma caça às bruxas, que os políticos estão sofrendo uma ditadura, que há essa perseguição política e nenhuma das defesas sustentou isso no Supremo Tribunal Federal. E a terceira pergunta foi com relação
ao doutor Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, que está levando aí 8 milhões para defender o ex-presidente, que está viralizando esses vídeos que ele gravou antes da contratação, que ele diz com todas as palavras que o relatório da Polícia Federal é idôneo, é robusto e que sim, o ex-presidente tentou dar um golpe de Estado. E aí eu até enfatizo palavras do doutor Celso Vilardi. E os senhores se arrependeram de tê-lo contratado? Aí o senador Flávio Bolsonaro não gostou nada, disse que eu estava trabalhando para o Moraes, ficou indignado, os outros deputados e senadores ficaram me olhando feio, eu achei até que eu ia apanhar, viu? Aquele bigodudo, o sargento Faur, ficou me olhando assim, mandando raiozinho com o olho para mim. Eu falei, gente, eu vou apanhar aqui no final dessa coletiva. Mas o fato é que eles estavam crescendo, né, falando grosso. Depois que eu fiz a pergunta, o Flávio até diminuiu o tom de voz, deu para perceber isso aí. Então, é aquilo, né? A gente sabe, agora voltando a falar dessa perícia, esse Reginaldo Tirotti é aquele do caso do padre Júlio Lancelotti, ele que também fez uma perícia afirmando que o padre estaria envolvido com uma criança em atos sexuais. Ele referendou isso numa perícia. Foi uma denúncia da revista Oeste, de extrema-direita, uma acusação para tentar desmoralizar o padre que faz um trabalho incrível de ação social em São Paulo. E esse caso foi parar lá no Vaticano. E o Vaticano investigou e constatou que não era o padre nessas imagens. Então, essa perícia é um tanto quanto questionável. Esse perito não tem moral nenhuma. Agora lembrei desse personagem. Ele é que dá ali o referendo de que o vídeo é real, e era uma picaretagem, era uma coisa grosseira. Muito bom você ter trazido a biografia desse rapaz aí. Não, então essa perícia, pelo amor de Deus. E também é importante, e a Manu traz esse termômetro pra gente, saber como é que a extrema-direita está se articulando, né? Enquanto a gente tem o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos tentando articular novas sanções, provavelmente depois do julgamento a expectativa é essa, de algum tipo de sanção, talvez a um outro ministro, eventualmente, enfim, algum político. Mas aqui no Brasil a gente tem essa articulação por parte do Flávio Bolsonaro, né? E trazendo essas histórias, a gente sabe que é uma especialidade tentar deturpar a realidade ou trazer fake news de alguma maneira para tentar desqualificar o que está sendo discutido. Eles vão ter que alimentar, né? Alimentar o que a gente conhece popularmente como gado. Ou seja, a base bolsonarista ela tem que ficar mobilizada, senão vai pro buraco de vez. Esse julgamento teremos a semana inteira, né, de voto a voto, os votos muito fortes, muito contundentes. Então eles vão ter que criar um evento paralelo como esse de hoje todo dia. Eles vão ter que se agarrar com unhas e dentes às mensagens que vêm da Embaixada dos Estados Unidos. Eles vão ter que criar a partir disso uma história, uma narrativa, como eles dizem, para tentar enfrentar, porque vai ser uma semana de um massacre da lei contra o bolsonarismo. A semana vai ser muito forte, teremos sessões até o voto final, até passar a régua na sexta-feira e você ter ali quanto cada um vai pagar de prisão, seja domiciliar, ou seja papuda. É uma semana assim, uma pancada como eles nunca levaram na vida. Verdade. Sim, e todo o discurso, né, da extrema-direita sempre foi um discurso da ordem, né, o discurso de que bandido bom é bandido morto, é o que eles dizem, né? Então, contra a bandidagem. E agora como é que fica com o rótulo de chefe dos bandidos para o Jair Bolsonaro? Ele ganha esse rótulo, né? Ele é chefe de uma organização criminosa. Um rótulo não, uma condenação que está muito perto de ser definitiva. Já tem 2 votos entendendo que o Jair Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa que tentou subverter não apenas uma lei penal, mas a Constituição, a democracia, todas as leis na prática. Então, é um bandido. Então, o discurso deles entra numa espécie de convulsão, é um momento de convulsão para a extrema-direita, e nesses momentos eles ficam mais perigosos,
Foi isso que aconteceu ali na véspera, quando eles perdem a eleição para o Lula. Eles tinham tanta certeza e o Lula não sobe a rampa. E aí subiu. Então, eles entram em convulsão. Eles podem entrar de novo em convulsão agora, né? Uma convulsão que leve a atos impensados. A gente lembra que uma pessoa se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal alguns meses atrás. Então, eu temo realmente, pelo que possam fazer na base do desespero, os representantes dessa extrema-direita ainda insuflados pela família Bolsonaro, seja o Dudu lá dos Estados Unidos, seja o Flávio aqui na coletiva que a Manuela foi acompanhar hoje lá no Congresso. Importante esse trabalho que a Manuela fez de acompanhar essa coletiva de imprensa por parte do Flávio, né, para ver o termômetro do clã Bolsonaro da extrema-direita. E você falava agora, Rodrigo, sobre essa organização criminosa, né? O Alexandre de Moraes, ele bateu muito nessa tecla, mostrando que o Bolsonaro era o líder, a gente já falou sobre isso, deve até acarretar numa pena, com certeza, mais alta para o Bolsonaro. Ele também fala, aliás, não vou nem dar o spoiler, vou deixar aqui o trecho do Alexandre de Moraes fazendo uma comparação dessa organização criminosa. Vamos assistir. Vamos lá. Não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da BIM para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ainda com ofensas à lisura e integridade de ministros do Supremo. O réu Alexandre Ramagem, na mensagem a Jair Bolsonaro, diz: os 3 ministros do Supremo estão contra a segurança no pleito eleitoral, a evolução das urnas e o estabelecimento de integridade e transparência. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o STF, termina a mensagem. E ele diz, não é uma mensagem do PCC não, viu, gente? É interessante aqui. Ele compara com o PCC e depois tem uma hora, Manu, ele compara também com a máfia. Ele diz o fato do capo da máfia não estar presente na hora de uma execução não quer dizer que ele não é o mandante daquele crime. Compara o Jair Bolsonaro com o PCC e também com a máfia, viu, Manu? Foi bem forte essa fala, Manu. Sem dúvida. E é o leão que virou o ratinho, né? E agora, ironicamente, clama por direitos humanos. Agora, essa questão da anistia lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, parece que perdeu um pouco de força por causa da participação do Tarcísio, governador de São Paulo, nos atos de domingo na Paulista. Porque eles dizem que a corda esticou demais, que Tarcísio de Freitas tensionou com o Supremo e que isso não é bom, porque uma hora ou outra todo mundo precisa da justiça. Então, o líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues, disse que o presidente Davi Alcolumbre não gosta de ser pressionado. Quanto mais porrada ele toma, mais forte ele fica, mais duro ele fica. Então, ele não vai ceder pressão. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que agora azedou de vez, que até deputados que estariam pró-anistia, depois da participação do Tarcísio, daquela bandeira gigantesca na Paulista dos Estados Unidos, que agora não tem clima e que ele acha que não tem votos. Mas, claro, o líder da oposição, Zucco, diz que já tem mais de 300 votos. Agora basta saber se o Hugo Mota, presidente da Câmara, vai querer herdar essa herança maldita de pautar anistia geral e restrita para criminosos, inclusive também desperdiçando recurso público, porque todo o trabalho da Polícia Federal, da PGR, do Supremo, são centenas de pessoas trabalhando ao longo aí desse inquérito, de todo o processo. Enfim, é dinheiro que vai para o ralo, dinheiro que vai para o lixo, porque eles, com uma canetada, vão anistiar criminosos que têm provas condenando essas pessoas. Então, é complicado. Vamos ver se realmente Hugo Mota vai ter coragem de carregar essa herança maldita.
É muito bom, Manu, puxar esse assunto, porque o voto do ministro Flávio Dino, eu acho que o que falou mais forte sobre a anistia, né? Falando que não cabe anistia a esses crimes que estão sendo julgados ali na primeira turma, que ele está analisando a conduta não só de Jair Bolsonaro, mas dos outros réus também. E ele disse que, ele deu a entender, na verdade, né, que esses crimes, eles não podem ser anistiados. Então, se esse caso cair nas mãos ali do STF, do Supremo Tribunal Federal, como já é a expectativa, é de que realmente seja declarado inconstitucional, né, Chico? Exatamente. Agora, o que eu acho que bateu ali no centrão em relação à anistia e que no que faz a Manu falar que deu uma esfriada, é que começou a haver um embate ali. O Gilmar Mendes, ele entra em campo, ele começa a condenar ali a fala do Tarcísio. O Gilmar é muito querido no Centrão por segurar a barra de muita gente no Centrão. É o Gilmar Mendes, por exemplo, a gente não pode esquecer, que salva o Arthur Lira, engavetando um caso cabuloso, um caso de destruir a carreira política do Arthur Lira. E quem engaveta na hora H é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele é querido pelo Centrão, de certa forma. Aquele caso da robótica lá de Alagoas. O caso da robótica de Alagoas. Kits de caso robótica. Milionário, com dinheiro apreendido. O Gilmar salva o chefe, um dos chefões do Centrão. Então o Gilmar é muito querido e esse embate o Tarcísio estica a corda demais e começa a complicar a vida do Centrão. Pô, você quer ferir até o Gilmar Mendes? Pois é. Que é uma espécie de padroeiro, assim, de quem está com o pé na cadeia. É o padroeiro do Centrão no Supremo, né? É quem salva, quem tem salvado historicamente o Centrão. Muita gente, muitos parlamentares não foram para a cadeia por conta do Gilmar. Aí o Tarcísio vai, não sei se por falta de habilidade política ou um cálculo de colar mesmo do bolsonarismo mais radical, faz esse ataque, o Gilmar responde, isso esfria geral no Centrão. Isso é muito bom, né? Essa avaliação do Chico é muito boa, até também dá para entender porque o Hugo Mota fala com mais tranquilidade de que não tem previsão de pautar a anistia, né? Porque ele estava fugindo do assunto, o Hugo Mota não queria pautar, mas estava sendo pressionado ali pelos bolsonaristas que queriam entrar com a discussão da anistia. O Hugo Mota agora, nesse mesmo dia que está esfriando tudo, ele fala, não tem nem previsão de pauta, nem de relator também. Ô, Gabi, e aí num dia como hoje, em que o Alexandre de Moraes, no voto dele, só para retomar, você se não acompanhou o voto pela manhã, o Alexandre de Moraes, ele retoma, ele chama de sequência de atos executórios, ele narra 13 desses atos. Então ele relembra, para quem tinha esquecido, que entre outras coisas, houve um caminhão com uma bomba num aeroporto que podia ter matado centenas de pessoas. Houve um plano para assassinar autoridades no Brasil, chamado Punhal Verde e Amarelo. Como disse o Flávio Dino depois, não era a Bíblia verde e amarela, era punhal. O punhal a gente sabe para que serve. Aí ele lembra, entre outros absurdos, as reuniões com os kids pretos, a entrada dos kids pretos em ação, a minuta do golpe em que se previa já a intervenção no Tribunal Eleitoral. Então, gente, não foi brincadeira o que nós vivemos. Havia um plano já pronto, que foi impresso. Ele lembra também que ele foi impresso dentro do Palácio do Planalto por aquele general que está preso. Então, num dia como esse, que você tenha retomado ali tudo isso, o Congresso vai querer dizer, não, foi um passeio, vamos anistiar, foi uma coisa pequenininha, não foi tão importante assim. Então, enfim, eu acho que eles vão ter que esperar um pouco, Gabi. Concordo. Tem que esperar o corpo esfriar, se quiserem falar de voltar para esse assunto. Voltar para esse assunto, me parece Tanto que o assunto ali, o foco da extrema-direita já parece que está mudando, né, Manu? Não está se falando de anistia. Acho que eles não perderiam a oportunidade hoje, ainda mais com o Flávio Bolsonaro ali dando essa coletiva. Se tivesse com, vamos dizer, com ambiente para pautar a anistia, com certeza essa seria uma pauta encampada pelo Flávio ali nessa coletiva que você acompanhou, né? Diz que a melhor defesa é o ataque. E é assim que a extrema-direita melhor trabalha. Atacando, também principalmente instrumentalizando as redes sociais. A gente sabe que eles atuam de forma muito forte e efetiva, né? Nesses meios digitais. Então eles atacam e estão se agarrando aí nessa acusação do Tagliaferro, que não tem isenção, para tentar desmoralizar o relator da ministra Alexandre de Moraes. Acho que não cola. É isso.
Manu, a gente vai te liberar por aí em Brasília, porque amanhã também o dia vai começar cedo para você, querida. Obrigada por hoje. Obrigado. Bom trabalho, bom descanso. Valeu. Ótimo programa, um beijão, até amanhã. Boa noite. Manu, a nossa equipe toda reunida lá em Brasília. Daqui a pouquinho chega o Guga Noblat também, que hoje correu atrás com você. Pra variar, né? O homem acordou Dos cedo. advogados, né? De toda essa galera ali no Supremo Tribunal Federal. E o Guga engata uma atrás da outra, Rapaz. atrás de parlamentar, enfim. Daqui a pouco ele traz aqui um resumo do que ele acompanhou e dos bastidores ali pra gente. Agora, mais cedo, Rodrigo, a gente estava falando dessa articulação, né, dos Estados Unidos, e você até comentou que tinha uma declaração que veio exatamente da Casa Branca, que tem a assessora da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, que foi questionada sobre o nosso julgamento que está acontecendo aqui no Brasil, e durante essa coletiva ali com os jornalistas, ela foi questionada sobre o julgamento do Jair Bolsonaro, e ela disse que o presidente Trump não tem meio de usar meios militares, muito importante. Meios militares, olha o que ela falou, gente. Para defender, sabe o quê? Liberdade de expressão, eles dizem. Vamos assistir esse trecho e a gente volta a conversar. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration. I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Para quem está nos acompanhando só por áudio, né, e não conseguiu acompanhar a legenda aqui com a gente em vídeo, ela estava dizendo que o Trump não tem medo de usar meios econômicos e também meios militares para proteger o que eles acreditam ali, que é a liberdade de expressão, e falou da liberdade de expressão ao redor do mundo, como se estivesse protegendo a nossa liberdade de expressão, né, Chico Sá? É o império, né? O império quer mandar em todos os quintais do mundo. Essa a história. Bom, enquanto durante o julgamento, a embaixada estava lá, tweetando com posts para dar um prensa ali no Alexandre de Moraes. Eles seguem nessa ilusão de que vão paralisar o julgamento ou que vão livrar o Bolsonaro com essas ameaças. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, né, nesse final de semana, ele fez uma publicação de um vídeo fazendo mais uma ameaça. Ele já fez várias. Mas achei gravíssima, porque ele fez uma fala contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele também, dizendo: eu vou atrás de vocês, de cada um de vocês. Falou especificamente assim, fala que eu tenho o saco roxo, lembrando uma fala do Collor. Que está preso. Dos anos 90, que está preso, só isso. É isso. O Eduardo Bolsonaro está achando que a maré não muda nunca, né? Ele está achando que vai ficar para sempre do jeito que está aí. E se mudar? E se virar lá o governo nos Estados Unidos e falar: chega desse arruaceiro aqui, manda de volta para o Brasil? Muda, o vento muda, né? E ele está achando que vai durar para sempre esse momento em que ele está protegido pelo, aí sim, um tirano, né? Um imperador do mundo, né? O Trump. Mas isso pode mudar, e o Eduardo Bolsonaro está cavando a sepultura dele, não sei se para agora, mas a médio prazo, sepultura política, tá, que eu estou falando. Mas está cavando, não sei se para agora, mas para daqui a alguns anos, com certeza. E com essa justificativa que a gente já conhece muito bem, vindo da extrema-direita, isso que está na declaração dessa porta-voz ali da Casa Branca, dizendo: a gente leva a liberdade de expressão muito a sério, é o assunto dos nossos tempos, então o Trump toma essas ações contra o Brasil por conta disso, né? Querendo justificar essas sanções aqui contra o governo brasileiro, contra também o Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. A gente tem o Guga Noblat, diretamente de Brasília também, prometemos e temos sim Guga Noblat junto com a gente, ele que correu muito lá em Brasília hoje, atrás de advogado, atrás de parlamentar também. Guga, boa noite para você, bom trabalho. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui no N2 e vocês viram, né, a confusão que foi o dia de hoje. Afinal de contas, era o dia do voto do Xandão. Finalmente teríamos a versão do Alexandre de Moraes, que foi muito mais contundente do que muita gente imaginava. Ninguém esperava que ele fosse aliviar, mas ele bateu forte, chamou de organização criminosa. O CRIM batizou Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa e repetiu isso uma centena de vezes, que é para cravar na cabeça de todo mundo o que o Bolsonaro fez.
conseguiu falar com os advogados na saída, né? A gente ficou com a impressão de que o Flávio Dino deu uma esperança aí para a turma do Paulo Sérgio, do general Paulo Sérgio, do general Heleno e também do Ramagem, né? General Paulo Sérgio e general Heleno, aqueles dois advogados que na semana passada fizeram bastante barulho nas suas alegações finais. Para alguns atuaram até bem, né? No interesse dos clientes deles, claro. Você conseguiu colher alguma coisa aí na saída, Guga? Como é que é o clima depois desses 2 votos, apesar de 2 votos a 0 pelas condenações? Algum aceno aí para que, no sentido de que nem todo mundo vai sofrer as mesmas penas que o Jair Bolsonaro e o Braga Neto, né? Pois é, pro Bolsonaro, pelo jeito, não vai ter escapatória, né? Não vai ter dosimetria de pena que possa aliviar pro lado dele. Mas já tinha esse papo de que Paulo Sérgio, talvez general Heleno, poderiam, quem sabe, pegar, ter uma condenação um pouco mais atenuada, uma pena menor. A gente vai ter essa noção mesmo amanhã. Vamos ter o Fux, obviamente, discordando. O voto dele vai ser muito longo. Ele não quer nem abrir espaço para que ninguém possa interpelar ou falar durante o momento da leitura do voto dele, porque ele diz que vai ser um voto gigantesco, que quer que ninguém tome o tempo para ele não perder o fio da meada, e porque, de fato, pelo jeito, ele vai criar alguma discordância amanhã, ou na dosimetria da pena, ou, quem sabe, livrando algum desses réus. O Bolsonaro, a gente sabe que ele provavelmente também vai condenar, mas tem essa questão, se ele vai ou não juntar o crime de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito com o de golpe de Estado. Se ele juntar os dois, isso daria uma redução considerável de pena para o Jair Bolsonaro. Também querem livrar o Bolsonaro da depredação, do vandalismo, daquele ataque do dia 8 de janeiro. Talvez o Fux também vá por esse lado, não sei. Vamos amanhã aguardar o desenrolar deste julgamento, que a gente já sabe o final, a gente não sabe o meio, mas o final já está posto, né? Inclusive hoje veio o deputado Zucco aqui, o único da direita que compareceu, né? O único que deu as caras, e ele veio, gente, com um roteirinho preparado para atacar o Alexandre de Moraes. Eu gravei isso. Espero que a gente suba esse vídeo, hein? É um viral, é um potencial viral, porque o Zucco está ali claramente com um plano já de ataque ao Alexandre de Moraes. Ele ficou cerca de 2 horas ali dentro do julgamento. Quando ele saiu, ele não conseguia comentar nenhuma linha, nenhuma frase do que o Alexandre de Moraes tinha dito. Ele chegou primeiro atacando a fisionomia do Alexandre, disse que o Alexandre estava falando com ódio, algo que o Flávio Bolsonaro repetiu na coletiva dele dentro do Senado, que sugere que eles estão combinando isso. Então ele chegou com esse discurso, olha a fisionomia do Alexandre, o que não quer dizer nada, é subjetivo, e depois passou a atacar o Alexandre, mas não com base no que o Alexandre de Moraes tinha dito durante o julgamento, mas com o celular na mão, lendo um roteiro, repetindo aqueles clichês que a defesa e que os militantes têm usado, dizendo, por exemplo, que a defesa do Bolsonaro não teve acesso aos terabytes, não teve condição de analisar todos os arquivos que compunham a investigação, aquele blá 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 que estava tudo num celular, já combinado. Ele veio com o intuito de fazer esse discurso político, de atacar Alexandre de Moraes, que não deixa de ser o alvo dessa turma. O tempo inteiro eles querem criar factoides para queimar o Alexandre de Moraes junto aos bolsonaristas, e hoje foi o Zucco que veio com um roteirinho no celular fazer isso. E depois, se a gente puder, amanhã a gente sobe esse vídeo, que eu confronto ele sobre isso, ele fica bem nervoso. Eu falo sobre o roteiro que ele estava seguindo, pergunto até no final se foi o Bolsonaro que escreveu para ele, e vale a pena a gente mostrar isso depois. Muito bom, Guga. Inclusive, a gente estava aqui falando, né, sobre essas possíveis penas menores que sugere ali o Flávio Dino. No discurso, né, no voto, na verdade, do Alexandre de Moraes, ele ressalta pontos muito importantes até para o Heleno não tá entre essa dosimetria menor. Ele fala, por exemplo, daquela formatura do Neto, verdade, né? Que ele é uma das teses, vamos dizer assim, para o Heleno continuar próximo, porque ele deixa a formatura de um neto para ir numa reunião golpista. Ele cita vários casos, mas essa é bastante emblemática. O Alexandre de Moraes cita, é verdade, essa história que o Batista Júnior conta essa história, né? Exatamente. Era uma formatura do neto do Heleno, ele assiste a formatura, o dia seguinte era o baile, ele abandona, pede carona para o Batista Júnior para voltar para Brasília, porque o Bolsonaro tinha chamado ele para uma conversa de emergência.
Na véspera da posse do Lula. Ele sai de São José dos Campos, o local da formatura, corre para Brasília para participar lá da fervura do golpe. Isso o Alexandre contou, o Alexandre de Moraes, para dizer, não é que ele estava tão excluído assim, se tivesse excluído não do teria círculo. deixado de ir na formatura, quer dizer, saído mais cedo da formatura. Exatamente. O Jair Bolsonaro contava com ele para essa operação. Fala, Guga. E ele, além deste momento em que ele deixa uma comemoração, uma festa militar de um parente tão importante, de um filho, ele, além disso, para prestar serviço ao Bolsonaro e ao golpismo do Bolsonaro, ele, além disso, durante o interrogatório, claro, ele já está um senhor, a gente tem que levar isso em consideração, pelo jeito não combinou com o advogado, ou esqueceu, mas ele, durante o interrogatório, diz, olha, não é porque eu estava comendo serviço ali durante a minha função de ministro que eu deixava de encontrar o Bolsonaro, estava com o Bolsonaro o tempo inteiro, eu recebia o Bolsonaro, quando o Bolsonaro chegava no Palácio da Alvorada, muitas vezes era eu que o recebia, ele meio que se entregou, coitado, durante também o interrogatório. Então, além desse momento da viagem que mostra que ele não estava tão longe assim, ele mesmo confessou durante o interrogatório. Inclusive o papel dele, Guga, no roteiro traçado do golpe, no papel depois, se desse certo o golpe, ele faria parte daquele gabinete da transição lá. Ele seria forte nessa equipe. Estava naquele... ele seria... Ele é muito considerado pelos seus pares ali militares, pelo Bolsonaro, por conta da idade, da trajetória dele, etc., ele é muito querido ali, então ele não deixou de ser importante. E também porque ele é o elo, né, Guga? Ele é o elo entre essa geração de agora, que tentou o golpe de 2022 e 2023, e a geração golpista da ditadura. Ele é alguém que está nas duas turmas. Ele era um jovem oficial, ao lado, a gente já falou algumas vezes aqui, ao lado do Silvio Frota, né, que era a linha dura da linha dura. Do Silvio Frota, claro. Então ele é essa ligação. Imagina. Dizer que eu achei essa fala do ministro Dino ali no final, assim, aliviou geral me deu essa impressão, né? Tentou dar uma aliviada ali pro Heleno, vamos ver se essa tese vai ganhar, né? Entre os 5 ministros na hora de fazer a dosimetria. Mas foi uma pista, né, Guga? Aliás, antes do Guga comentar essa fala, a gente tem o trecho do Flávio vamos Dino ver então, desculpa, não sabia. Colocando, né, atribuindo bastante culpabilidade pro Bolsonaro e pro Braga Neto. Vamos ver. Aí o Guga comenta. Vamos lá. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Aliás, o Guga, o Alexandre de Moraes, pelo contrário, né? Quando ele está falando ali do Bolsonaro, por exemplo, lembra que a gente teve essa discussão, né, sobre uma das penas ali, um dos crimes, ele dá uma reduzida nessa história, né? Aplicação simultânea de crimes pela democracia. O Alexandre de Moraes, ele defende somar essas penas, o que para a defesa é ruim. Eles estavam tentando reduzir a punição com a aplicação de só um desses crimes. O Alexandre de Moraes está defendendo que não. Então, vamos ver qual vai ser o rumo dessa história também. Mas foi um pouco surpreendente, de fato, essa fala do Flávio Dino, porque o Flávio Dino tem sempre votado em acordo com o Alexandre de Moraes e não tem criado nenhum tipo de discordância em momento algum. E agora vai gerar sim uma discordância, porque a gente sabe que, pelo que a gente ouviu do voto demolidor do Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele vai pedir sim por uma pena máxima para todos eles, não vai aliviar para nenhum lado. Está indo para cima dos generais, está indo para cima do tenente, está indo para cima
do Jair Bolsonaro, só aliviou para a delação do Mauro Cid, que ele de certa maneira foi lá e defendeu. Mas a pena para aqueles que são os mentores e que não colaboraram, que não delataram, tá óbvia que ele vai para cima de todo mundo, não vai aliviar para ninguém. Agora o Flávio Dino, de fato, está começando a direcionar para um lado em que alguns desses aí poderão ter uma pena bem menor do que o do Jair Bolsonaro e do Braga Neto. Jair Bolsonaro e Braga Neto, esses daí estão enrascadíssimos. Agora fiquei surpreso sim com a fala do Flávio Dino, esperava isso, partindo talvez do Fux. Como o Flávio Dino já está indo nessa direção, claro, é um sinal de que pode ser sim que esses daí escapem de uma pena maior. Eu vi enquanto o Flávio Dino falava, que foi bem já no final da fala dele, que ele já sinaliza uma dosimetria menor para esses três aí, o Fux fala assim, quais são os três mesmo? Aí o Flávio Dino explica e ele toma nota. Né? Porque acho que isso faz parte da estratégia do Fux de tentar somar esforços com o Flávio Dino, né? Ele viu uma porta aí para somar esforços. Porque até então a gente achava o Fux vai ficar completamente isolado, 4-1, mesmo que ele peça redução de pena, vai ficar isolado. Se ele tem uma parceria com o Dino para algumas dessas coisas, ele vê aí uma estratégia. Por isso que ele saiu anotando e talvez até dê uma ajustada no voto dele amanhã. Nós vamos saber logo cedo, a partir de 9 da manhã, quando o Luiz Fux começa esse voto, Chico. Facilitou, né, pro Fux. Já queria amaciar geral, agora em relação ao Heleno, ele já vai na certeza, já vai amaciar de cara se não pedir uma absolvição. Absolvição pouca gente aposta. Aí já é mais difícil, né? Aí entraria naquela história dos embargos, né, Chico? Exatamente. Mas o Xandão, o clima do Xandão é para 43 anos. Ele reafirma, ele não alivia em momento algum, se você soma, vai dar por aí. Acima de 40. O Xandão, ele aponta para acima de 40, para todo mundo. Principalmente o Jair Bolsonaro e Braga. Não, o Alexandre de Moraes não fez essa coisa de patamares, né? O Flávio Dino que falou disso. Ele não tem uma hierarquia de quem é mais importante na trama e de quem não é. O Flávio Dino tem. O Flávio Dino conta uma história com o personagem principal, o personagem secundário. Esse personagem não tem essa relevância toda. O Xandão, não. Todo mundo é do núcleo principal. Só o Bolsonaro, né, que tem essa... Que é o chefe. O Bolsonaro tem ali um pouquinho acima dos outros, que aí é 40 e tanto, que é coerente com o voto dele de quem deu 17 para a turma da quebradeira embaixo. É verdade. E que vai na linha do PGR também, né, Guga? Do Paulo Gonet, foi exatamente essa defesa ali, colocando o Bolsonaro como líder da organização criminosa também. Pois é, o Bolsonaro realmente não tem para onde ir, mas foi um pouco decepcionante para muita gente, eu imagino, né? O Flávio Dino destoar dessa maneira. Agora, ele não vai liberar ninguém também. Não esperem que ele absolva. Sim. Não vai ter isso. Pelo que ele está direcionando aí, ele diz, tem culpa, mas não tanto quanto os outros. E a gente tem que medir o que é esse quanto os outros, né? Então, pode ser que eles tenham uma pena minimamente menor, não significativamente menor do que a do chefe, que é o Jair Bolsonaro. A gente ainda não sabe. Agora, absolvê-los, tá claro que não. Então não vai acontecer isso. E para você entrar depois com embargo infringente ou embargo declaratório, né, que é o que pode mudar de fato, levar talvez para o plenário da STF, esse daí você tem que ter pelo menos 2 pessoas discordando aqui, ou seja, votando, por exemplo, para absolver, né? Não vão ter 2 absolvendo. Quanto à dosimetria da pena também, isso pode acabar sendo levado à discussão, 2 podem discordar, e aí eles vão tentar se resolver aqui. Não sei se isso vai abrir talvez brecha para ser levado ao pleno, mas não condenar, eu não vejo nenhum deles votando pela não condenação, nem o Fux. Sim. Eu acho que vai ser realmente 5-0 amanhã, e eles só vão ter que gastar uma sessão inteira, um bom tempo, debatendo a pena de cada um. Talvez um ou outro se livre de uma ou outra acusação. Agora, no geral, eu não consigo ver ninguém que possa escapar da maioria dos crimes pelos quais viraram réus. Com certeza. Tem uma tese também que foi levantada ali pelas defesas, né, que foi a história de ato preparatório, né, que se teria violência, se não teria. O ministro Flávio Dino,
Ele falou sobre isso ali, dizendo que esses atos preparatórios, eles expõem o perigo de que houve sim violência. Violência então, o tempo todo. Ele elencou exemplo. O plano lá do punhal verde e amarelo, por exemplo, é uma evidência. É uma evidência, claro, de que isso aconteceu, né? De que houve violência, sim, porque o objetivo final era matar não só o presidente Lula, como também o próprio ministro Alexandre de Moraes, o vice Geraldo Alckmin também. E aí ele traz essa história do punhal verde e amarelo justamente para colocar a violência, o peso da violência nessa fala também. Então a gente vai acompanhar esse trecho da fala do Flávio Dino. Vamos lá. Os atos preparatórios já expõem o bem jurídico, Estado Democrático de Direito, a gravíssimo perigo. A exposição que consta dos autos mostra que esses elementos estiveram, infelizmente, presentes. Invasão violenta da Esplanada no dia 7 de setembro de 2021. Veja que o nome do plano era Punhal. O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela, era Punhal Verde e Amarela. Os acampamentos não foram em portas de igreja. Eu tenho uma fé religiosa profunda. Entrei aqui no Supremo com 10 santos, tenho mais de 50 agora. Porque preciso deles. Mas, creio que se você está com intuito pacifista, e você tem uma irresignação, você vai à missa, vai ao culto. Ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. Mas não. Os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos. Não cumprir ordens judiciais é uma violência. Essa fala é muito boa do Flávio Dino, né? Porque foi uma tese que foi defendida ali pelos advogados, querendo dizer que não tinha violência, porque não tinha nada consumado. Enfim, isso desmonta também muito dessa fala, que faz parte ali dos advogados que estão tentando reduzir a pena dos seus clientes. Mas é muito claro que o plano ele foi colocado em execução, né, gente? Ele foi abortado no último segundo. Exatamente. Não, é a velha tese da tiazinha de Bíblia na mão, inofensiva, etc., que não bate com a realidade, não bate com a quebradeira toda que foi, não bate com o caminhão preparado cheio de bomba para explodir o aeroporto de Brasília em pleno Natal. Inclusive, tem pessoas ligadas a esse episódio que já sumiram. Desapareceram. Tentativa de invadir a sede da Polícia Federal no dia 12, isso dia da diplomação do Lula. Não tem velhinha de Bíblia, por isso que ele fez questão dela. Não era porta de igreja, era quartel e era violento. Não era punhal, não era Bíblia, né? Era punhal. Então era punk, barra pesada. Guga. Pois é, e o general Mário Fernandes, que foi o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, depois, na maior cara de pau, disse, durante interrogatório, depoimento, que era apenas um pensamento digitalizado, já que encontraram em um HD de um computador dele numa busca e apreensão na casa dele. Só que esse plano, ele foi impresso, né? Não ficou só digitalizado. Impresso em um dia 3 vezes, no outro dia 6 vezes, durante um momento em que golpistas, pelo menos acusados de golpe, estavam se reunindo ali no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. Ele trabalhava na sala ao lado, né, do Jair Bolsonaro, e também o general Mário Fernandes foi o mesmo que, durante a defesa dele, na hora de apresentar as argumentações finais, disse que o Bolsonaro sequer soube do plano Punhal Verde e Amarelo. Era uma coisa dele. Não soube, ele imprimiu ali do lado da sala do Bolsonaro, 2 dias seguidos, 9 vezes ao todo, distribuiu para um monte de golpista, enquanto nessa data eles estavam se reunindo ali. Então, tem aí toda uma lógica, né? Ele imprimiu, ele distribuiu, o plano foi posto em prática, teve aquele grupo Copa 2022, né? Que eles usaram para tentar camuflar aí um grupo que estava, na verdade, colocando em prática, né, perseguindo já, monitorando já as autoridades públicas, principalmente o Alexandre de Moraes, mas o Lula e o Alckmin também estavam aí nesse plano como possíveis vítimas de sequestro. Quem sabe, no limite, eles seriam até mortos. E depois, claro, que eles iam ter que inventar uma mentira
Eles iam tentar, dizem até que culpar a própria esquerda pela morte do Lula, se isso acontecesse. Eles não iam poder assumir também que estavam colocando isso em prática, mas tinha o plano foi descoberto, foi impresso, foi distribuído, tudo ali do lado, do entorno do Jair Bolsonaro. E, claro, que hoje foi um dos assuntos foi esse plano, todos falaram, né? O Alexandre de Moraes usou muito para mostrar que, como não tinha violência, só queriam matar o presidente, apenas isso. Guga, a gente tem esse trecho do ministro Alexandre de Moraes falando que tem sim muita evidência de que o Jair Bolsonaro tinha total ciência, diferente disso, né, que disseram que ele não sabia do plano Punhal Verde e Amarelo. O Alexandre de Moraes, ele derruba essa história também durante o voto que ele fez. Vamos assistir esse trecho. Isso foi impresso. Isso não foi impresso numa gruta, isso não foi impresso escondido numa sala de terroristas, isso foi impresso no Palácio do Planalto. Isso foi impresso na sede do governo brasileiro, no mesmo momento em que lá se encontrava, e a Polícia Federal comprova também, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão Punhal Verde e Amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Ele até ironiza, né, a impressão. Ele fala, foi transformado em barquinho de papel. Botou no Lago Paranoá os barquinhos, né? Para isso que serviu a impressão. Ele usou 2 ou 3 vezes essa expressão. Isso é debochar da inteligência do tribunal, né? Alguns argumentos da defesa, como desse Mário Fernandes, que disse, não, imprimir porque era um hábito, né? Como é que é? Pensamento digitalizado. São umas expressões que os bolsonaristas... Pensamentos digitalizados. Acharam que iam colar, né, Guga? Que coisa patética. E acaba virando até deboche. Não tem como você ser só sério num momento desse. Então a gente viu que um momento ou outro o Flávio Dino debochou, teve esse momento do Alexandre de Moraes. Eu vou perguntar quando eu tiver a chance para o advogado do Mário Fernandes se por acaso o cliente fez barquinhos de papel com o plano Punhal Verde e Amarelo. Estou curioso para saber a resposta. Meu compromisso agora, quando eu encontrar o advogado, vou sim perguntar. Foi feito barquinho de papel? Estou curioso. Lembrando, né, quando acontece essa impressão ali no Palácio, né, o Mauro Cid, ele também recebeu mensagem de um outro personagem da história, o Rafael Martins de Oliveira, que é um militar também, ele é réu, só que em outro núcleo. Vai ser julgado ainda, né, gente? Tem muita gente ainda. Mas ele pediu, rascunha alguma coisa aí, né? E aí ele tem como resposta, calma, tá sendo feito. Está sendo feito, era o Mário Fernandes que estava fazendo, né? Esse Mário Fernandes deve ser considerado um cara realmente perigoso, porque tem 2 generais presos durante o julgamento. Um é o Mário Fernandes, e as trocas de mensagens, quando você relê, hoje o Alexandre de Moraes leu algumas, ele fala com um vigor assim de quem está indo para a guerra, né? O linguajar dele já diz tudo, ele é a parte mais bélica, ele dá porrada. Porrada. Não tem teoria ali não, nem ficar elaborando, nada sofisticado, ele é da execução. E estava aflito e ansioso porque cadê a resposta? Tem uma frase que o Alexandre de Moraes leu hoje. Já perdemos várias oportunidades, não podemos perder mais uma. Pede para o presidente agir, né? Então, oportunidades do quê? Perguntou o Alexandre de Moraes. Oportunidade de virar a mesa, de dar o golpe. Então, esse voto dele, ele recupera essas frases, sejam em mensagens de texto, seja nos discursos, nos discursos do próprio Jair Bolsonaro, e compõe realmente um quadro que daí, a hora você olhando o quadro completo, fica impossível dizer que não teve golpe. Acho que o Guga queria completar sobre isso, né? É impossível, e foi isso, né? Eles conseguiram desmontar todos esses argumentos, tanto que não teve violência, como não teve golpe, tudo foi orquestrado para isso, e tem esses agentes dos Kids Pretos que também participaram. Tinha gente da BIM, você está falando do Mário Fernandes, o quanto ele era violento, o quanto, né, ele incitava realmente para porrada, para o golpe, na base da violência mesmo, escrachada, e não era só ele.
entre os kids pretos tinha um agente da Polícia Federal. Eu estou tentando lembrar o nome dele. É muito nome, procurar, né? Que também está tem o Ailton, é no núcleo do Ailton de Barros. É aquele núcleo que tem os kids pretos. Tem o Rafael Martins e tem esse que é o agente da Polícia Federal, o único da Polícia Federal que está nesse núcleo. E ele simplesmente dizia também que eles iam matar meio mundo. A frase dele era essa: a gente estava pronto para matar meio mundo. Depois, se vocês derem um Google, vocês vão achar rapidinho com essa frase dele. E ele conta ali numa mensagem que foi apreendida em um celular dele que estavam preparados para ir para cima, para usar violência, para matar meio mundo. E aí a operação acabou abortada, mas estava sim sendo posta em prática esse punhal verde e amarelo, e tinha sim muita violência que ia ser envolvida nisso. É isso que está sendo comprovado por toda a investigação, e foi nisso que sustentaram hoje as suas teses, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Flávio Dino. Violência do pior tipo, queriam matar meio mundo, inclusive, segundo um dos réus. O Vladimir Matos Soares, Guga, reforçando aqui, agente da Polícia Federal. Esse é o que está infiltrado na campanha do Lula, esse seria o responsável pelo envenenamento, não é? Isso. Esse Vladimir. Porque quando o Heleno fala naquela primeira reunião, por isso que tudo vai se conectando, né? O Heleno fala lá em cima na reunião ministerial, nós temos gente infiltrada nas campanhas e o Bolsonaro manda ele ficar quieto. Será que era esse? Não sabemos se era o único, talvez tivesse mais de um infiltrado. Mas se eles tinham o plano, Chico, isso foi lembrado, né, hoje no julgamento. Tinha o plano que, se necessário, envenenar o presidente Lula. Impressionante, né? Exatamente. Então, e culpar a esquerda. Ainda tinha o plano, o que aconteceria depois. Deram comida estragada para o Lula. Meio ali inspirado, né, na concepção do Rio Centro. Daquela explosão no Rio Centro, que também a ideia era culpar a esquerda. É a mesma mentalidade, né? São os mesmos militar caras. de sempre, né? São os mesmos Se achar acima de tudo e tacar a lenha. É isso aí, então. Guga, vamos te liberar, querido, porque, olha, você deve estar cansado por aí. Já foi longo em Brasília e amanhã tem mais. Valeu, querido. Obrigado. Amanhã estamos juntos, só pedir, galera, editem o vídeo do Zuco, que é um viralzinho, viu? Ele sendo ganho com o roteiro, eu mostrei ele, gravei ele olhando o roteirinho, depois fui confrontar, ficou legal. Depois a gente mostra isso aí. É isso aqui aí. no ICL, até amanhã de manhã estarei de volta. Muito bom, Guga. Sempre. Não, e passando a pauta no ar, né? Tá engraçado. Edição. Pega lá, eu mandei o material, cadê? Quero ver no ar. Para meu vídeo aí. Simplesmente Guga Noblar. Bom, gente, tivemos então um placar aí de 2-0 na primeira turma para condenar, né, esses réus. E amanhã nossa retomada vai ser com o Luiz Fux. A gente está muito ansioso para saber, primeiro, pela duração e também se ele vai querer seguir a linha do Flávio Dino, se vai ampliar ainda mais, de repente, a flexibilização dessas penas. Vamos acompanhar. Ele ficar de olho. Há muita esperança do bolsonarismo nele, assim, esperança, eu creio até exagerada. Ele não está na lista dos punidos nem dos puníveis no futuro em relação à política, às sanções do Trump. Foi deixado de lado porque deposita-se muita esperança no lutador de jiu-jitsu Fux. Hoje foi voto de um lutador de karatê, que é o Alexandre de Moraes, e de um lutador de judô, que é o Flávio Dino. As artes marciais. Amanhã temos o jiu-jitsu abrindo os trabalhos. É isso. Muito bem, então a gente tem agora o Precisamos Conversar, né, gente? Hoje é dia de Precisamos. Temos terça-feira, hoje, essa discussão que é o assunto principal, a transição do ponto de vista dos pais, os desafios de ser pais de uma criança trans, o reconhecimento legal de trisais, enfim, hoje tem um monte de discussão na pauta aqui hoje, que a gente vai acompanhar com a Juliana Baroni, com a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara. Elas estão esperando por você aqui na sequência e, lógico, que a gente vai voltar a partir das 7 horas da manhã no ICL Notícias, desde cedo já no Esquenta, da continuação da votação do julgamento. Vamos de novo para 100 mil, hein? A gente vai estar de volta aqui amanhã também. Que audiência, segunda edição. que audiência. Vamos nessa, Chico Sá, Rodrigo Viana, Valeu, boa noite. Gente. Boa noite para essa audiência maravilhosa que hoje bateu recorde histórico. Até amanhã, pessoal. Amanhã. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro.
Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.